por área. Existem dados, né, que hoje as áreas de pecuária, elas acabam dando uma lucratividade média de R$ 300 a R$ 500 por hectare ano, que é extremamente baixo, não mantém o sistema em pé, e a gente ainda sofre todo uma pressão de consumidor, de governo. Essa semana mesmo está acontecendo a COP28, que é onde as autoridades, né, se encontram para discutir sobre a questão de ambiente, e a gente sempre sofre muita pressão, a gente sempre é muito criticado como emissores de metano, enfim. Então, tudo isso acaba gerando impacto, né, dentro da nossa pecuária de corte. Só que, por outro lado, a gente tem muitas coisas boas, né? A gente tem áreas totalmente agricultáveis, a gente tem animais de alta genética, a gente tem total condição de fazer uma ótima nutrição nos nossos animais, a gente tem total condição de fazer um ótimo manejo de pasto. As nossas áreas, elas permitem a gente ter pastos com alta qualidade, só que a gente precisa melhorar muito o processo, a gente precisa melhorar muito como fazer tudo isso se tornar melhor dentro da fazenda, dentro do ambiente. Isso daqui, ele já começa a mostrar para nós, são dados da BIEC, tá? Depois eu posso encaminhar para vocês esse relatório, mas o que esse relatório mostra para nós, e aqui a gente já pode começar a introduzir a importância da RIP dentro do sistema, né? A TIP também, mas mais a RIP, porque a gente ainda na RIP a gente vem quebrando alguns paradigmas aí. Então, à medida que o produtor ele intensifica, e quando a gente fala em intensificar, a gente também pode falar em aumentar a produtividade da área. Então, aqui, ó, nessa tabelinha do lado esquerdo, laranja, a gente tem aqui, né, os sistemas de recria e engorda. Então, a gente tem a composição do custo de produção, e a gente tem aqui o quanto que o produtor gasta à medida que ele intensifica o sistema. Então, em um sistema extrativista, onde ele produz ali de 1 a 3 arrobas por hectare, ele tem um custo com nutrição, ele tem um custo com programa sanitário, ele tem um custo com reposição. À medida que ele vai intensificando, então ele vai indo para um sistema de baixa tecnificação, de média, de alta tecnificação, um sistema totalmente intensivo, que ele chega muito próximo a um sistema de RIP-TIP, ele aumenta o gasto com nutrição, como vocês podem observar aqui. Então, a gente parte aí de um gasto de R$ 7, né, por animal, a gente pode chegar a ter um gasto aqui por animal a R$ 52. E à medida que a gente também aumenta, né, o nosso nível de intensificação, a gente também pode observar que a reposição ela diminui, o custo de reposição diminui. Por quê? Porque esse produtor ele começa a ter uma barganha melhor de compra e venda dos animais também. E outra coisa interessante são os custos, por exemplo, de manutenção, os custos administrativos, o custo de energia elétrica e as depreciações. À medida que a gente intensifica, esses custos fixos, eles diminuem. Por quê? Porque a gente dilui o custo de produção para um número maior de cabeça. Então, quando eu intensifico, eu tenho mais animais dentro da mesma área. Se eu tenho mais animais dentro da mesma área e eu tenho um custo de depreciação fixo, eu diluo melhor esse meu custo. E aí, esse custo de nutrição, que de primeiro momento parece ser muito alto, ele passa a ser um pouco irrisório quando a gente pega todos os custos de produção desses animais. Então, toda vez que a gente fala em RIP, e consequentemente a gente também vai falar de TIP, é muito importante a gente entender que existe um desembolso de nutrição, né? Porém, os custos fixos, eles são diluídos e fazem com que haja uma compensação quando a gente fala em aumento de produtividade.